Fala galera, História em Pauta número 71 e dessa vez falando sobre Brasil colonial e África. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, na Rádio Integração Comunitária, 88.3 FM e também através da internet www.avozdomorro.blogspot.com. Hoje vamos falar um pouco sobre Brasil colonial e África, tendo em vista o entendimento aí da nossa conjuntura atual aqui no brasileira, também mundial. Um grande professor de História, graduado na FAPA, professor Bolívar. Gostaria que tu desse um bom dia aí aos nossos ouvintes, se apresentasse. Bom dia aos ouvintes da Voz do Morro. Eu estudo História da África porque entendi, ainda nos anos 70, quando ingressei no curso de Ciências Sociais da URGS, sem ter terminado esse curso, entendi naquela época que havia necessidade para nós brasileiros entendermos o nosso país e a nós mesmos pela singela razão de que, sendo aproximadamente 50% da nossa população proveniente do continente africano, os descendentes de africanos, como poderíamos nos entender sem entender a história da África? Se nós estudamos a história do Brasil e a história geral a partir de parâmetros europeus, só assim fica difícil entender como somos, por que somos do jeito que somos, porque o Brasil se encontra no estado em que se encontra. Se nós não incluirmos os outros dois elementos formadores da população brasileira, que são inicialmente o nativo, aqui os índios, os seus diversos povos, e também aqueles que foram trazidos, sequestrados na África e trazidos na marra para cá, pelos portugueses e outros, mas principalmente pelos portugueses. Como nós vamos entender o Brasil se nós não conhecermos a história africana? Eu entendi naquela época, a partir de 1972, que isso era uma necessidade. E essa necessidade sistematicamente negada pelo sistema educacional brasileiro, a começar pelos próprios cursos de história, nos quais pouquíssimos, naquela época, tinham nos currículos História da África. Então, como estudar se não se formavam professores conhecedores da história africana? De lá para cá, houve uma alteração significativa, mas, a meu ver, ainda insuficiente, porque ainda não são todas as faculdades de História que contemplam nos seus currículos a história da África. E muitas delas, quando tem um tempo insuficiente. Há casos que chegam ao absurdo de ter apenas um semestre e, assim mesmo, um semestre não obrigatório, daqueles opcionais. Desse jeito fica muito complicado para o estudante brasileiro e para os professores de história acessarem o conhecimento do continente africano. E, a meu ver, isso é fundamental para entendermos o Brasil. Só lembrando que está na edição número 71 do programa História em Pauta, abordando o Brasil colonial e África, com o convidado o grande professor Bolívar, hoje dia 2 de junho de 2017, falando diretamente aí aos trabalhadores e aos estudantes do Morro Santana, Vila das Laranjeiras, também o alunado querido aí do Pré-Vestibular Popular Minervino de Oliveira, lá da Alvorada. A rádio, um comentário aqui que funciona em Porto Alegre, no Morro Santana, aqui para todo mundo aí. Quem quiser ouvir aí 88.3 FM ou
www.avozmorro.blogspot.com. Gostaria de fazer uma primeira pergunta aí, professor Bolívar. Se eu posso te considerar um especialista em África? Um especialista sem especialização em África. Eu sou especialista em História Contemporânea. Também fiz o curso de especialização na FAPA. Mas, se considerarmos, pelo tempo que eu venho estudando e alguma prática de ministrar cursos com diversos recortes de História da África, por exemplo, História Geral da África, desde a pré-história até os dias de hoje. Também já dei cursos de África de fala portuguesa, ou seja, as 5 nações africanas: Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, que são os PALOPs, ou seja, países africanos de língua oficial portuguesa, que junto com Portugal, Brasil e Timor-Leste, os 8 países que compõem no planeta Terra a lusofonia, ou seja, o conjunto dos países com língua oficial portuguesa. Há uma diferença significativa, é que se em Portugal se fala um único idioma, nos outros 7 países há muitos idiomas que são também falados. No caso da pequena Guiné-Bissau, um território de aproximadamente 15% do território do Rio Grande do Sul, são faladas mais de 14 línguas, além do português, que é a língua oficial, portanto é a língua que está nos documentos do Estado da Guiné-Bissau. Se fala também um crioulo do português. O que é um crioulo? É uma língua surgida do contato de pelo menos 2, uma dominante, outra dominada. No caso do crioulo do português falado na Guiné-Bissau, é uma língua resultante do contato da língua do colonizador português com as diversas línguas dos povos que habitavam Guiné-Bissau e ainda habitam desde que ali chegou o português. Então, a língua resultante desse contato é um crioulo com particularidades únicas, porque há outros crioulos de português em outras regiões do planeta, como é o caso de Timor-Leste, como é o caso de Cabo Verde, onde há muita semelhança com Cabo Verde e Guiné-Bissau, porque Cabo Verde era um arquipélago, um pequeno arquipélago desabitado quando ali chegaram os portugueses, e uma parcela majoritária da população que hoje forma o Cabo Verde é proveniente da região onde se situa a Guiné-Bissau, mas há africanos levados também de outras regiões do continente, como Angola. No caso de São Tomé e Príncipe, que é um arquipélago ainda menor, não por acaso é São Tomé e Príncipe, ou seja, são 2 ilhas na costa ocidental africana, que também eram desabitadas. Nesse caso, a maioria da população que ali existe hoje é proveniente de Angola. Então, essas particularidades produzem crioulos com particularidades próprias, porque se em comum existe a língua do colonizador, que é o português, por outro lado, no caso da Guiné-Bissau, é um conjunto de línguas diferente do conjunto de línguas que há em Angola. Portanto, é inevitável que se formem crioulos
com características próprias em cada um desses lugares em que há crioulos de português. Em Timor-Leste também tem, mas Timor-Leste não é na África, fica lá próximo da Austrália. É uma ilha dividida, e se é leste é porque existe um Timor-Oeste que pertence à Indonésia. Então, são populações que falam outras línguas também, e lá também se formou um crioulo do português. Agora, voltando à África, eu falei aqui um pouco de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, mencionei Angola e há também Moçambique. No caso de Angola, é o país que forneceu durante um tempo mais longo mão de obra, não só para o Brasil, como para os outros países do continente americano que utilizaram o braço escravo, incluindo Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Peru, Venezuela. Em todos esses países houve aporte do braço escravo trazido de Angola. E há algumas particularidades pouco conhecidas e no Brasil, lamentavelmente, ainda pouco estudadas, como a presença de confrarias católicas noutros territórios do continente americano, mesmo em alguns dos estados que compõem a União Norte-Americana, na Virgínia, por exemplo, há evidências dessas confrarias. Eu estou levantando esse aspecto porque me parece um dos menos estudados pela historiografia, que é a precoce cristianização de povos africanos. Se nós, aqui no Rio Grande do Sul e outros pontos do território brasileiro, estudarmos aquele fenômeno que obedece a um conceito genérico de congadas e aprofundarmos isso aí, o que nós vamos detectar? Isso que eu mencionei antes, uma precoce cristianização de uma população africana. Trocando em miúdos, quando os portugueses aportaram na região onde hoje são Angola e Congo, havia ali, no norte de Angola e no Congo, a bacia do rio do Congo, um reino que era um dos mais poderosos, que era o reino do Congo. Havia outros reinos na vizinhança, o Andongo, por exemplo, que era de onde provém uma figura que está presente num alto popular, ainda hoje praticado no litoral norte do Rio Grande do Sul, a região de onde eu sou procedente. Eu nasci em Maquiné. Na época que eu nasci, era distrito de Osório. Hoje é um município independente, se emancipou em 1992, tem, portanto, 25 anos, e ali, em Osório, em Maquiné e em Capão da Canoa, residem as pessoas que praticam um alto popular conhecido pelo nome de Moçambique. E aqui eu faço questão de um esclarecimento. Moçambique nada tem a ver com o país Moçambique, embora em alguns lugares do Brasil se utilize a palavra Moçambique para designar altos populares semelhantes ao praticado aqui no Rio Grande do Sul. A palavra Moçambique tem a ver com o país Moçambique, com uma história bem diferente. Nada tem a ver com
o fenômeno praticado aqui, cuja origem é a história do Reino do Congo, com a sua cristianização através da chegada dos portugueses, e a existência da rainha Ginga, que era do Andongo. Então, são coisas bem diferentes. Às vezes eu ouço as pessoas até escreverem por aí, sobretudo em jornais, Moçambique, quando estão se referindo ao Moçambique. Por isso eu enfatizo, são coisas diferentes, fenômenos diferentes. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Moçambique é produto da história do Congo e Andongo na sua relação com portugueses. A rainha Ginga e o rei do Congo, que são coroados ao final desse auto popular. E às vezes as pessoas acham estranho que há elementos cristãos e supõem que esses elementos cristãos desse auto popular tenham sido empurrados goela abaixo dos escravos aqui no Brasil. Não, isso aí tem origem lá, porque houve um rei do Congo que se converteu ao cristianismo na sua vertente majoritária, que é o catolicismo, porque é praticado pelos portugueses. Quando os portugueses ali chegaram, a relação com o rei do Congo e a classe dominante do Congo foi uma relação de troca de embaixadas. Mas o que os portugueses buscavam não era exatamente uma relação de iguais. Eles estavam em busca de riqueza. E ali havia um reino poderoso constituído. Com a conversão daquele rei ao catolicismo, houve uma cisão na classe dominante do Reino do Congo. Houve uma parcela considerável que não aceitou a conversão. Isso produz uma cisão que é fatal para o próprio Reino do Congo, que nunca mais consegue se unificar e agir de forma unitária contra a dominação que estava chegando ali, que era, sem dúvida nenhuma, fruto da expansão europeia, cujo precursor foi Portugal e logo a seguir a Espanha. A expansão portuguesa no continente africano podemos colocar como um fato básico quando toma a cidade de Ceuta, no território que atualmente é o Marrocos, mas administrada, e é um resquício colonial, pela Espanha. Ceuta foi tomada pelos portugueses. E isso é um marco, porque durante séculos a civilização islâmica havia se imposto, era mais poderosa do que o cristianismo europeu. E ali foi uma das primeiras vitórias de europeus cristãos sobre muçulmanos. Essa dominação não se completa porque Portugal não teve força suficiente para se impor e ocupar aquela região, que era muito mais povoada do que o próprio Portugal. Mas o que Portugal buscava não era ocupação. Portugal buscava metais preciosos. E quando se levanta essa questão, a busca de metais preciosos, impulsionando europeus de diversas nacionalidades a se aventurarem pelos mares com a limitada tecnologia
náutica que havia naquela época, século XV, é algo espantoso, porque eram verdadeiras cascas de nozes as caravelas. Mas que impulso tão poderoso era esse? Havia transformações econômicas no continente europeu e havia escassez de metais preciosos, entenda-se, ouro e prata. Durante muito tempo, das fontes de fornecimento desse metal, o ouro sobretudo, era aquilo que hoje se conhece como África Ocidental. Não por acaso, com a expansão europeia, uma parte daquela costa foi chamada de Costa do Ouro. Isso não é casual. Efetivamente havia muito ouro, e dali ia, através das caravanas que atravessavam e ainda hoje atravessam o deserto do Saara, ia rumo norte, e esse ouro era transformado, entre outras coisas, em joias e, sobretudo, em moedas no continente europeu. Então, era isso que, escasseando esse metal precioso no continente europeu, pelo controle do comércio do Mediterrâneo pelos muçulmanos, sobretudo a partir de 1453, quando os otomanos tomam Bizâncio, o controle ali ficou completamente nas mãos dos muçulmanos. Então era necessário buscar alternativas. E isso está na origem da acumulação primitiva para a formação do capitalismo. Bom, professor Bolívar, antes de a gente começar a estabelecer relações entre Brasil e colônia, vamos continuar mais um pouco sobre a história da África. Eu proponho que o senhor explique para os nossos ouvintes quais mudanças aconteceram na história da África com as grandes navegações, iniciando aí pela tomada aí de Ceuta. Muito bem, a partir da tomada de Ceuta, os portugueses descem rumo sul, a costa ocidental africana, e vão estabelecendo feitorias. E as que permanecem sob domínio português são aquelas que hoje são países de língua oficial portuguesa. Aqueles que eu já mencionei, aqueles 5, sendo que 3 estão no continente, a Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, e 2 são insulares, ou seja, são ilhas, São Tomé e Príncipe, e o outro é Cabo Verde, que eram, repito, 2 arquipélagos desabitados quando chegaram ali os portugueses. No caso de Cabo Verde, houve inicialmente plantio de cana-de-açúcar, que é algo que esgota rapidamente a terra. Como ali é uma região que recebe muita influência de ventos provenientes do deserto do Saara, é uma região que rapidamente se esgotou. Os portugueses tinham aquela região, chegaram a ensaiar esse plantio, mas foi sobretudo usado como uma espécie de entreposto, onde colocavam pessoas sequestradas no continente africano para depois trazê-las para o continente americano, tendo como destino o Brasil ou outras regiões que podiam ser colônias da França, da Inglaterra, da Holanda, da Dinamarca e da Espanha também, né? É claro que se esgotou rapidamente ali a fertilidade do solo, porque se desmatou o pouco mato que havia, rapidamente se inviabilizou uma colônia onde se pudesse desenvolver algo que fosse mais frutífero, como era nas demais colônias.
Um pouco ao sul, onde estão as duas ilhas de São Tomé e Príncipe, hoje uma república independente, ou independente nos termos que pode ser independente o sul global, né? Na sua dependência que tem em relação aos países dominantes da economia mundial. A região em que está localizada essa república tem um clima bem mais favorável do que a localização geográfica do Cabo Verde. Portanto, ali foi possível desenvolver a cana-de-açúcar, se criar engenhos, e sempre com a mão de obra escrava. Porque Portugal era um país que tinha naquela época o mesmo território que tem hoje. E a população portuguesa era escassa e estavam chegando nesses lugares fora da Europa, obviamente não para meter a mão na enxada, estavam chegando como dominadores, como colonizadores, ainda que fosse um sujeito ignorante, analfabeto, e que muitas vezes chegava ali não por sua livre e espontânea vontade, mas chegava constrangido por quem dominava a economia e a política portuguesa, como aconteceu nas demais potências coloniais, não é? Até tem alguns filmes que mostram isso de forma um tanto caricatural, onde, por exemplo, principalmente nos portos ingleses, havia bebuns lá nos portos e os capitães de navio sequestravam esses caras, às vezes dormindo, outras vezes davam uma porrada na cabeça e levavam os caras para os navios. Quando o sujeito acordava, estava em alto mar. Não era exatamente um primor de inglês empreendedor, era alguém que estava lá, digamos assim, disponível, né? E os capitães dos navios não se faziam de rogado, utilizavam também desses expedientes, utilizavam essas criaturas, às vezes até o sujeito conseguia se equilibrar na vida e, quem sabe, ser um bom pai de família, sei lá, as histórias particulares têm uma diversidade tão grande quanto a nossa espécie humana, na sua divindade e diabrura, oferece. Não é? Agora, voltando à questão de Portugal na África, então tem essa formação, e quando chega no território onde hoje está Angola, havia reinos constituídos, diferente daquelas duas repúblicas que são insulares, havia em Angola reinos constituídos. Aí a história aí tem essa diferença significativa. No caso de Moçambique, que está lá no outro lado do continente africano, ou seja, no lado oriental, onde é o Oceano Índico, também havia ali diversos povos, cada um falando sua língua, cada um organizando suas vidas segundo o estágio em que se encontravam. No caso de Moçambique, havia ali já a presença, veja, diferente do caso angolano, porque em Moçambique havia contato com povos asiáticos, com árabes, indianos, chineses, persas, que tinham comércio com a costa oriental africana. Não por acaso, uma das línguas mais faladas na costa oriental africana, não só em Moçambique, mas também em Tanzânia, no Quênia, é uma língua conhecida como Swahili, que é uma outra forma de crioulo, só que não com uma língua europeia. É um crioulo das línguas locais do ramo banto, com línguas vindas
da Ásia, sobretudo o árabe e o persa. O contato dessas línguas bantus da costa oriental africana com aqueles povos que ali chegavam, provenientes dos pontos do continente asiático mais próximos do continente africano, esse contato gerou o idioma que hoje conhecemos com o nome de Swahili. Quando os portugueses chegam ali, claro que encontram muita resistência. Até o século XIX, houve uma séria resistência. A dominação definitiva de Portugal sobre aqueles territórios só se efetivou já na segunda metade do século XIX, quando as diversas potências europeias fatiam o continente africano, cabendo às potências maiores as fatias maiores e melhores. A Inglaterra, a França, a Alemanha. Portugal, que já estava ali, argumentava que a sua presença era muito antiga, que, portanto, tinha direitos. Essa era a argumentação portuguesa. As outras potências obrigaram Portugal a ocupar efetivamente o interior. Portugal tinha o sonho de aquilo que eles chamavam de mapa cor-de-rosa, que era a ligação por terra daquilo que tinha um domínio sobre a costa ocidental, Angola, e a costa oriental, Moçambique, mas não tinha o domínio sobre a parte interior do continente africano. E isso compunha o tal mapa cor-de-rosa, que alguns portugueses mais sonhadores queriam unificar esses territórios. Bom, é claro que as outras potências coloniais nem cogitavam de uma coisa assim. Obrigaram Portugal a ocupar a parte interior, senão ficariam sem nada. Portugal fez um esforço muito grande para essa ocupação, mas para isso teve que dobrar a resistência dos diversos povos que havia em Moçambique. Ainda assim, não conseguiu fazer aquilo que pretendiam, que era o tal mapa cor-de-rosa, unindo no mesmo território Moçambique e Angola. As potências, sobretudo a Inglaterra, ocuparam a parte que ficava entre Angola e Moçambique. Atualmente são os países Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, né, que são aquela parte. Ao sul das colônias portuguesas estavam instalados holandeses que haviam criado o que hoje é a República da África do Sul, e também os ingleses, que chegaram ali, disputaram com os descendentes dos primeiros holandeses que eles chegaram. Embora não tenham sido os holandeses os primeiros que chegaram ali. Os primeiros foram os portugueses, né? Como não acharam um ouro fácil, seguiram adiante, foram Moçambique e depois chegaram à Índia e se estabeleceram em diversos pontos da costa indiana, Goa, Damão, Dil, e foram adiante. Macau, no que hoje é a China, e Timor-Leste, naquela região em que dividem aquela ilhazinha do Timor com a atual Indonésia. Professor Bolívar, em poucas palavras, modo bem resumido e mais didático possível, quais são as principais características do Brasil colonial? Bom, o Brasil, que era um imenso país com uma escassa população indígena, oferecia a Portugal muita terra e para isso necessitava trabalho para fazer com que
rendesse valendo a pena para os colonizadores. O objetivo primeiro deles era metais preciosos, não encontrando na costa, só 2 séculos depois é que vão encontrar na região que hoje é o estado de Minas Gerais, estabelecem grandes plantações e levam algumas décadas até chegar a isso, né? Mas trouxeram para cá uma planta que teve inicialmente na Índia a sua exploração, que é a cana-de-açúcar, depois é apropriada pelos muçulmanos e essa planta vai se dirigindo rumo oeste. Os portugueses então trazem para cá a cana-de-açúcar e através da mão de obra inicialmente indígena e depois africana, criam essas grandes plantações de cana-de-açúcar para a produção do açúcar, que tinha um preço elevadíssimo na Europa. Os europeus não produziam açúcar de cana, depois desenvolveram o açúcar da beterraba, mas açúcar não fazia parte da culinária europeia, utilizavam o mel, que nós sabemos é algo que tem uma produção limitada, não é? É algo extrativo, não se planta mel, não é? O português então cria aqui essas plantações de cana-de-açúcar, estabelece um comércio que depois estudiosos já do século XX chamam de comércio triangular. E nos últimos anos há um questionamento acerca desse comércio triangular, porque o comércio triangular, segundo a sua formulação clássica, nos diz que os europeus forneciam produtos já transformados, não a matéria-prima, mas produtos transformados. Por exemplo, tecidos, que seriam vendidos, trazidos pelos traficantes e levados para os portos africanos, onde esses produtos eram trocados pela mão de obra necessária no continente americano. E o continente americano fornecia produtos como açúcar, mais tarde algodão, para as necessidades dos europeus. Ora, quando historiadores nossos contemporâneos verificam que dos produtos trocados nos portos africanos pela mão de obra necessária no continente americano, muitos eram provenientes daqui e às vezes exclusivamente. Por exemplo, o tabaco, farinha de mandioca, rapadura, cachaça. Essas coisas não vinham da Europa, iam do Brasil para os portos africanos e ali eram trocados pela mão de obra aqui necessária, que era sequestrada do continente africano. Então vejam que é algo que altera um pouco essa visão clássica de o Brasil fornece açúcar, a África fornece escravos, a Europa fornece tecidos. Essa é a visão esquemática do comércio triangular. Se nesse comércio triangular há alguma coisa diferente, é isso que eu acabei de levantar, e eu não sou original, são historiadores brasileiros de importância, como Luiz Felipe Alencastro, na obra O Trato dos Viventes, por exemplo, que, embora tenha sido editada há não muito tempo, mas já é um clássico por sua importância, por sua argumentação sólida e, entre outras coisas,
a propósito desse livro, há uma forma de tratar a questão da escravidão indígena com argumentos também originais. Exemplo, muitas vezes as pessoas que estudam o assunto se perguntam por que não foi utilizada durante mais tempo a mão de obra indígena. Entre outras coisas, porque os indígenas, quando perceberam qual era o propósito dos colonizadores, obviamente procuraram se afastar o mais possível da costa. Mas havia ainda fortes contingentes populacionais indígenas mais próximos da costa, na região norte, no que hoje são o Maranhão, o Pará. Aí, segundo Luiz Felipe Alencastro, havia um problema que os meios de navegação daquela época tinham dificuldade de superar, que são as correntes marítimas que dificultam o contato entre a costa norte do Brasil e a costa do sudeste e do sul do Brasil. Era mais fácil, segundo diz esse autor, para os portugueses enviarem seus navios para a costa africana do que para a costa norte do próprio Brasil, em função dessas correntes marítimas que dificultam esse contato. É claro que com a tecnologia existente atualmente, isso aí está superado, né? Claro que se nós considerarmos que a navegação costeira brasileira hoje é escassa, tendo em vista os mais de 7.000 quilômetros de costa que tem o Brasil, nós vamos verificar que algum problema existe, e esse problema nós temos que detectar nas relações políticas, econômicas que há entre os próprios brasileiros. Ou seja, a ausência de um projeto, esse é o meu ponto de vista, a ausência de um projeto nacional que defenda genuinamente os interesses do povo brasileiro é que é responsável pela escassa navegação costeira brasileira. E tende a piorar porque o governo golpista que está desde o ano passado tripulando a nau brasileira em Brasília, ao invés de incentivar a construção de navios por estaleiros brasileiros, está fazendo justamente o contrário, desativando aquele projeto que o Lula havia iniciado de incentivar a construção de navios no Brasil, que é uma coisa óbvia. Quando examinamos as frotas mercantes das potências principais, verificamos o quê? Que a Inglaterra chega até ao requinte, lá no início do seu desenvolvimento, de impor um percentual mínimo dos marinheiros dos navios que atracavam nos portos da Inglaterra. Se não tivesse um percentual mínimo, eles não autorizavam a atracagem naqueles portos da ilha que é conhecido como Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra, Escócia e País de Gales. Ora, é claro que as potências concorrentes tinham, sobretudo, marinheiros dos próprios países e não marinheiros ingleses. E aí já se vê, toco num ponto, que é uma das tantas falácias que os liberais costumam falar em detrimento do Estado, quando o que eles pretendem é um Estado mínimo, mas
para defender os próprios interesses deles, liberais, Estado máximo. Nisso aí se vê. Eu estou citando um exemplo de séculos atrás, quando a Inglaterra se impôs como maior potência naval e econômica, a interferência do Estado defendendo os interesses privados da classe dominante inglesa. E assim é até hoje. Basta ver o que fez recentemente o governo dos Estados Unidos, quando houve aquela crise em 2008, havia bancos privados norte-americanos em dificuldades. Que fez o governo de plantão dos Estados Unidos? Socorreu aqueles bancos privados em detrimento dos trabalhadores norte-americanos, cujos planos de saúde foram para o espaço e já não eram grande coisa. Então, essas coisas nós precisamos sempre entender. Eu estou procurando aqui elaborar algumas linhas acerca da continuidade ao longo da história de uma coisa única, que é a imposição para os de baixo, ou seja, os trabalhadores, por parte dos de cima, ou seja, as elites de cada nacionalidade, a imposição dos interesses daqueles que ocupam o andar de cima. Não importa o preço. No caso brasileiro atualmente, o preço é extremamente elevado para quem vive do próprio trabalho. Não faz muito, o Banco Itaú teve uma dívida enorme perdoada. Enquanto isso, se suprime verbas para pesquisa nas universidades, para hospitais, portanto atingindo diretamente a saúde do trabalhador brasileiro, se suprime verbas para educação, se suprime até do currículo determinadas disciplinas que permitem à criança, ao adolescente, ao jovem estudante, o entendimento da realidade em que vive, como é o caso da nossa disciplina, não é, Rafael? Que é a história, que se suprime uma parte do tempo de estudo, e o objetivo é claro, é dificultar o entendimento da realidade por parte da juventude, que evidentemente uma juventude menos esclarecida vai ser menos reivindicativa, vai incomodar, entre aspas, menos aqueles que estão mandando no momento, e dessa forma ilegal, que usurpada, porque se derrubou um governo legítimo por alguma coisa que foram apenas pedaladas, enquanto o próprio presidente hoje, acusado de 1001 falcatruas, que todos nós sabemos, estão aí divulgado até mesmo pelos meios de comunicação que defendem os interesses desse governo, mas não tem como tapar o sol com a peneira. Então algumas coisas mostram, não é? Bom, professor Bolívar, tu falou um pouco sobre algumas questões aí que a gente montou no nosso roteirinho aqui. A gente geralmente faz um esforço aí para o convidado participar da produção do programa, né? E hoje não está sendo diferente. Então gostaria que tu falasse para nós aí um pouco mais sobre quais as continuidades aí no Brasil de hoje, do Brasil daquela época colonial. Agora vou de trás para diante, ou seja, eu falei no momento vivido pelo Brasil atualmente e de alguns pitacos sobre outros países também. Essa é a manutenção do poder colonial. A história brasileira se caracteriza por um extremo autoritarismo sobre os trabalhadores, como bem exemplifica a desocupação que houve ali daquele edifício situado na esquina das ruas General Câmara, mais conhecida por Ladeira, e a rua Andrade Neves. Um prédio próprio do governo estadual do Rio Grande do Sul, que estava desocupado, foi ocupado
por dezenas de famílias que não tinham teto. Eu sou favorável a essa ocupação. Se o governo não cria planos de moradia para os trabalhadores, bom, esses procuram satisfazer da forma que está à mão, forma que é mais justa, que a ocupação de um prédio próprio do Estado, ou seja, que pertence ao contribuinte, e todos nós somos contribuintes no momento em que nós vamos comprar 1 quilo de açúcar ou uma camisa para um filho, ali está embutido um conjunto de impostos. IPI, ICMS e por aí vai. Nós não temos a possibilidade de isenção de impostos. Já o Banco Itaú, como eu mencionei há pouco, é perdoado. Mas e por acaso é só o Banco Itaú? Não, nós sabemos que não. Quantos milhões devem empresas como a RBS, a Globo, a Gerdau, e não pagam? Isso é justo? Isso é legal? O ouvinte está convidado a se manifestar acerca disso que eu estou falando. Não precisa ser agora, faça quando achar conveniente. Mas se manifeste, porque o teu interesse, ouvinte, está diretamente afetado por essas isenções sobre quem tem muito e a cobrança obrigatória sobre aqueles que têm pouco ou nada. Há outros que de vez em quando também são perdoados, fazendeiros que são, em muitos casos, simples gigolôs de vaca. De vez em quando têm suas dívidas perdoadas. Basta consultar jornais antigos, vão ali no Museu Hipólito José da Costa, que vão verificar muitos jornais dando conta disso que eu falo, de perdão de dívida de fazendeiros inadimplentes. Ora, deles que são ricos, você perdoa. Agora, de nós que vivemos do nosso trabalho, cobra-se obrigatoriamente, religiosamente, porque está embutido em cada coisa que nós compramos. Né? Estou dando aqui um exemplo dessa permanência do poder colonial até os dias de hoje. Um extremo autoritarismo sobre o trabalhador. Felizmente, já não há escravos, pelo menos legalmente, mas sabemos que há escravidão. Por exemplo, há lá no Congresso beneficiário de trabalho escravo, como é o caso do Caiado, aquele que em 89 foi candidato a presidente da República. É médico, é fazendeiro, acusado de muitas outras coisas, além de exploração de trabalho escravo. No entanto, oficialmente não há escravidão, desde 1888. Mas a situação do trabalhador ainda está marcada por essas ilegalidades que são praticadas pelos beneficiários dessa ordem injusta, como desde o tempo da colônia. E como nós não vamos manifestar as nossas críticas? Só não se critica mais, só não manifestamos mais, porque os meios de comunicação são concentrados em meia dúzia de famílias que têm lá seus interesses muito diferentes dos interesses do trabalhador brasileiro. O Brasil tem, como em nenhum outro país, concentração dos meios de comunicação. Na maior parte dos países não se permite que se concentre nas mãos do mesmo proprietário uma rede de rádio, uma rede de televisão e uma rede de jornais. Na mão, repito, do mesmo proprietário. Por exemplo, a Rede Globo ou outras redes. Band, Record, etc.
E por que a lei de outros países não permite? Porque isso concentra um poder tão grande nas mãos de poucas pessoas que fere o mais mínimo conceito de democracia. Vamos chegar então na penúltima pergunta. Será que há uma crise da democracia representativa no Brasil? E se há, guarda a relação aí com épocas coloniais? Aproveitando aí que tu trouxe essa pauta para o programa, tu trouxe uma revista aí que trata sobre esse assunto. O título de uma reportagem é Para Além do Capital versus Trabalho, os não representados. Queria que tu falasse um pouco mais sobre essa crise da democracia representativa, hein? A democracia representativa burguesa é uma criação de um segmento social que se insurgiu contra a aristocracia. Fosse no próprio continente europeu, fosse no continente americano, quando surge lá no final do século XVIII a primeira república no nosso continente, que até hoje está aí, os Estados Unidos, criando essa forma de se organizar politicamente. A democracia representativa burguesa, é necessário acrescentarmos essa última palavra, obviamente foi feita pela burguesia em benefício dela própria burguesia e não para atender às necessidades dos produtores de riqueza, que são os trabalhadores. Exemplificando, no caso dos Estados Unidos, uma república surgida a partir de 1776, que tem escravidão até meados da década de 60 do século seguinte. Então, era uma república e, ao mesmo tempo, explorava trabalho escravo. Por aí se vê que a democracia representativa burguesa não tem como um dos seus objetivos o atendimento das necessidades de uma determinada população. No caso do Brasil, somos uma república desde 1889 até 1930. É aquilo que é chamado de República Velha, que contemplava apenas os interesses dos latifundiários. A partir de 1930, há uma alteração com o primeiro governo de Getúlio Vargas, quando o país acelera o incipiente processo de industrialização que havia iniciado lá no século XIX. Se acelera a nossa industrialização, o Getúlio percebe que há necessidade de atender não só os interesses da classe dominante, mas também os interesses dos dominados, propiciando direitos básicos para os trabalhadores. É naquele período que se acelera o êxodo rural, porque surgem indústrias em muitas cidades grandes e a população esmagadoramente rural que havia até 1930 migra para os grandes centros urbanos. Para trabalhar numa indústria, era necessário conhecer minimamente o beabá. Por isso, também se amplia a rede escolar. Ainda insuficiente mesmo nos dias de hoje, mas imaginem como era naquela época. Quando, em 45, o Brasil deixa de ser aquele Estado autoritário que houve entre 37 e 45, e aqui, como o tempo é curto, eu preciso dar saltos, entre 45 e 64, quando houve o golpe militar, houve o primeiro ensaio efetivo de democracia representativa burguesa. E o que se verifica ali? Ao longo daquele período de 45 a 64, há um crescimento dos votos populares. A população foi percebendo
quem eram os seus defensores e quem eram aqueles que defendiam apenas os interesses da classe dominante. Há um estudo do Raimundo Pereira, um livro que saiu final da década de 70, início de 80, curiosíssimo, que trata disso aí, de como os votos dos trabalhadores tendem para os partidos progressistas, ou seja, aqueles que defendem os interesses dos trabalhadores. O crescimento do Partido Trabalhista Brasileiro daquela época não é casual, está dentro desse fenômeno estudado pelo Raimundo Pereira. Partidos que jamais conseguiam eleger governadores, por exemplo, a UDN, que era um dos 3 principais partidos do Brasil, que era um partido que defendia os interesses da burguesia associada ao capital estrangeiro. Ora, cujo representante máximo era um sujeito conhecido pelo apelido de O Corvo, que era o Carlos Lacerda, aquele mesmo que mandou matar mendigo no Rio Guandu quando exerceu o cargo de governador da Guanabara. Pois bem, a UDN não conseguia eleger o governador do Rio Grande do Sul, a não ser aliado com outros partidos, não conseguiu nunca eleger um presidente da República. A única vez que esteve mais perto disso foi quando elegeu o Jânio, que era de um pequeno partido chamado Partido Trabalhista Nacional, PTN, que só existia praticamente em São Paulo. A UDN apoiou o Jânio e conseguiu chegar perto, mas o Jânio não se enquadrava naquele perfil entreguista como era o projeto da UDN, e tinha outras características, foi pressionado a ponto de renunciar. Se inicia o governo, do modo como nós sabemos, do Jango, João Goulart, que só governou o Brasil durante algum tempo, ele que era vice do Jânio, porque houve um movimento de resistência para o orgulho dos gaúchos aqui no nosso estado, a legalidade, com a lúcida intervenção do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que foi o movimento da legalidade. Aí aqui eu faço questão de frisar uma outra diferença. Um dos esteios, naquele momento, do movimento da legalidade, foi a Brigada Militar. Ali, muito bem posicionada em favor dos interesses nacionais e populares. Hoje, a Brigada Militar é utilizada como uma espécie de capitães do mato que saem para ir para fazer desocupação de áreas ocupadas por trabalhadores, bater nos trabalhadores, bater nos estudantes, em todos aqueles que se opõem à entrega do nosso país para o capital estrangeiro. Então, essas coisas nós precisamos dizer. Trata-se de uma crise da democracia representativa inequivocamente. E não é uma crise apenas no Brasil. É, a meu ver, um problema sistêmico que nós precisamos estudar, precisamos nos informar, e eu repito o convite a quem estiver nos ouvindo, que procurem se informar, procurem conversar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de estudo, porque esses são problemas que afetam as vidas de toda a população brasileira e dos países vizinhos também. Aqui no vizinho Paraguai também foi dado um golpe de Estado, como antes tinha sido dado um golpe de Estado num outro país da América Latina, que é lá na América Central, o governo de Honduras. Aqui na vizinha Argentina, o governo da Cristina Kirchner foi bombardeado pelos meios de comunicação, como aqui se bombardeou o governo do Lula e da Dilma, mostrando que na cabeça de um cavalo tem aspa. Isso nós precisamos entender. Muita gente enganada foi para as ruas a partir de 2013 pedindo a queda da Dilma.
Mas e sabia por que estava fazendo isso? Muita gente não sabe. Muitos que foram beneficiados pelos projetos educacionais do governo Lula e Dilma foram para as ruas, alguns inclusive que nunca poderiam ter feito faculdade, porque são de famílias pobres, conseguiram fazer graças a esses programas. E entendem tão pouco a realidade em que vivem, que foram para as ruas pedir a queda da Dilma. Vamos fazer a parte final do programa, mais interativa também. Uma pergunta do camarada lá de São Paulo, Lucas. Abre aspas. Acho que seria legal se o professor falasse da relação entre o Brasil colonial, Angola e Moçambique. Se nesses países houve formas de resistência à escravidão, como os quilombos, por exemplo, ou se é uma experiência mais latino-americana. A resistência à opressão é uma característica de todos os povos em todos os lugares onde há opressão. Isso me remete ao tempo em que eu era criança, quando uma professora negra que eu tive no 4º ano primário, eu percebia o sofrimento na expressão facial dela quando falava na justificativa da escravização do africano, quando aqui havia índios. Eu lembro que a versão oficial da história era: buscou-se trabalho a mão de obra africana porque o índio se recusava a ser escravo. Imaginem isso pela boca de uma professora negra. Ora, é o mesmo que dizer, o negro aceitava ser escravo. Quando nós sabemos que isso não é verdadeiro, ninguém aceita ser escravo de livre e espontânea vontade, tem que ser na marra, tem que ser coagido a isso. Ora, hoje nós estamos vivendo uma situação de extrema complexidade em que se utiliza meios de comunicação para convencer a população a agir contra os próprios interesses. É isso que explica a eleição de governos que defendem os interesses de uma elite absolutamente minoritária, mas que tem poder de convencimento através dos meios de comunicação. Então, em Angola e Moçambique, claro que houve resistência. Eu disse há pouco que Portugal só conseguiu o domínio sobre a totalidade do território moçambicano já no final do século XIX, início do século XX, e havia chegado ali 5 séculos antes, praticamente. E por que então não tomou conta de todo o território? Porque havia a resistência dos povos daquela região. O mesmo aconteceu em Angola. Eu falei aqui no início do Moçambique, um alto popular dos negros da região de onde eu sou proveniente, eu sou de Maquiné, que é o Moçambique. A culminância desse alto popular é o coroamento do rei Congo e a rainha Ginga. Isso está baseado exatamente na relação dos povos do que hoje são Angola e Congo com o português que chegou ali inicialmente como amigo e logo em seguida se mostrou com sua verdadeira cara, que era a da dominação, e passou a escravizar aquelas populações, não apenas lá, trazer para cá sequestrados. Ora, isso ficou de tal forma na memória dos descendentes dos africanos trazidos para cá, que até hoje se pratica esse auto popular. E é preciso que nós estudemos esse assunto, porque é desse modo que nós vamos entender o que há de colonial nos dias de hoje no nosso país. Esse extremo autoritarismo sobre os trabalhadores e uma libertinagem, uma licenciosidade quando o assunto é classe dominante. Exemplo disso, agora mesmo, um juiz lá autorizou a volta do Aécio com tudo que pesa sobre ele,
aquela história do Helicoca, se alguém não sabe, procure saber, aquela história de um helicóptero de um amiguinho, o Zezé Perrella, amiguinho do Aécio, num aeroporto construído com dinheiro público do Estado de Minas Gerais e de uma forma pouco visível. É necessário que isso seja investigado. E tantas outras coisas. Basta que seja sobre alguém da classe dominante que qualquer crime é inocentado. Agora, sobre nós, como tem agora mesmo, eu vejo aqui na minha frente, aquele Rafael Braga, um jovem que foi acusado, mas não há nenhuma culpa, não há nenhum julgamento e até agora ele está preso. Mas por quê? Por que esse rapaz ainda está preso? Qual foi o crime que ele cometeu? Agora, quando são criminosos profundamente comprometidos, que se sabe que recebem, como aquele Rocha Loures, por exemplo, deputado amiguinho do Temer, esse é solto. Eis um exemplo muito claro, muito cristalino, de como se exerce ainda hoje poder colonial no Brasil. Bom, Rodrigo, tem algum comentário, alguma questão a fazer, professor Bolívar? Acho que não tenho nada a acrescentar, só queria dizer que gostei muito da explanação como um todo, foi bastante lúcida, educativa, como sempre, né? O Rafael sempre trazendo grandes convidados aqui para o programa. Agradecer a presença e dizer que o espaço está sempre aberto. Hein? Muito obrigado. Faço minhas as palavras do Rodrigo, chegando no final do programa. Né, o programa História em Pauta, que é o programa que é a tua cara, a tua história, hein? Diretamente da Voz do Morro aí para Alvorada, para todo mundo, né? Pela internet. Uma rádio comunitária de verdade, que é a rádio A Voz do Morro. Me despeço aqui, aí, espero que tenha sido útil aí esse programa para os nossos ouvintes, classe trabalhadora, juventude, todos os oprimidos, explorados aí das nossas periferias. Eu deixo um abraço aos ouvintes. Gostaria que o programa terminasse com uma mensagem final, professor Bolívar. Eu me despeço aqui dos ouvintes da Rádio Voz do Morro, solicitando que procurem ouvir sempre a Voz do Morro, que procurem militar para que haja democratização dos meios de comunicação no nosso país. É um absurdo que tão poucas famílias determinem o que cada um de nós deve ver na televisão, deve ouvir no rádio, porque essa programação desses veículos de comunicação tem um propósito único: a manutenção da dominação de quem manda no Brasil desde os tempos coloniais. E contra isso, eu nunca vou me calar. Há anos eu falo no assunto e é necessário que todos nós, e nós somos milhões, nós somos a esmagadora maioria da população brasileira, e precisamos dizer da nossa insatisfação. Nós queremos uma parcela, queremos ampliação do número de rádios comunitárias, queremos que rádios comerciais sejam liberadas para sindicatos de trabalhadores. É uma reivindicação antiga, mas isso não é efetivado. Enquanto isso, basta que algum picareta, falando em nome de uma suposta religião, geralmente um mero comitê de arrecadação de dinheiro, embora tenha o nome de religião, e isso é liberado, uma concessão de rádio, para esse tipo de gente. Nós precisamos democratizar os meios de comunicação. Enquanto isso não for feito, o Brasil será um país desigual, será um país injusto, um país submisso aos interesses do capital estrangeiro e de seus sócios brasileiros entreguistas.